Zizi e Sidneia. É isso, pessoal. Obrigada. Agradecida, querida Rosângela, por fazer uma partilha aqui no começo. Bom dia, boa tarde, bem-vindos, amigos, amigas. É uma alegria estarmos todos aqui. Vamos organizar a nossa dinâmica de grupo. Os amigos ainda estão chegando. Quem poderia ser o guardião do tempo para podermos nos organizar? Helder, agradecida, amigo. Qual será o tempo para cada pessoa? Vamos combinar 3 minutos? Pode ser como verem melhor, pode se acordar de 3 a 5 minutos, né? Aí, você prefere 3 minutos? Não, o coletivo definir. Prefiro que o coletivo definir. 5, então? Pode ser 5? Então, se precisar, né, de mais tempo, a gente organiza também. Uhum. Já temos uma mãozinha levantada, Sidneia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todas, todos. Tudo bem, Zizi? Eu queria só, a partir da fala do Bruno, né, colocar só mais uma questão aí para a gente pensar. Eu também tenho essa opinião do Bruno, né? E acredito também na formação, sabe, aquela coisa que diz, né? Vamos lá fazer o que será. Eu acredito muito nisso, né? Fazer o que será. Então, as crianças, os adolescentes que nós estamos envolvidos nos nossos lugares, nos nossos projetos, eu acredito nessas pessoas que vão ser as próximas a ocupar os lugares que hoje ocupam pessoas que estão colocando pedras e estão impedindo que a gente avance, né? Então, eu penso muito nisso, né? Se a gente está fazendo parte, né, dessa mudança, dessa transformação que muitas vezes, como Rosângela coloca aí, acontece, né, de maneira talvez tímida para algumas pessoas, né, mas eu acredito na potência dessa mudança que realmente acontece profundamente, né. Então, a gente vai formar e se formar ao mesmo tempo, né. Então, essas crianças, esses adolescentes, é o que a gente pretende, né, que eles ocupem os lugares que hoje ocupam aquelas pessoas que colocam barreiras para que a gente avance. Então, eu não posso deixar de acreditar nisso, porque senão eu deixo de esperançar, né? Então, hoje estão lá pessoas nos ministérios e tal que estão impedindo que a gente avance naquilo que a gente se propõe, mas no futuro vamos crer que crianças e adolescentes que fazem parte dessa educação inovadora, que estão sendo forjadas, né, nos projetos, naquilo que a gente está fazendo hoje, serão elas a ocupar os lugares no futuro, e aí sim a gente vai pensar numa mudança. Mas eu também continuo a pensar como o Bruno, que não vai vir do Estado, né, não vai vir da institucionalização, né, das pessoas que estão institucionalizadas a mudança. Né? Mas a gente tem que acreditar que pequenas mudanças vão acontecer e que essas mudanças podem sim serem potenciais, né, naquilo que a gente está fazendo hoje, né? E eu falo porque eu acho que muita gente aqui não me conhece, mas assim, eu venho de uma caminhada dentro do movimento político, né? Também no movimento social, mas também no movimento político partidário de esquerda. E vejo como as coisas acontecem, às vezes assim, a gente fica super revoltado com muita coisa que acontece, inclusive nas frentes de esquerda, mas a gente não pode deixar de esperançar. Então, é só uma palavra mesmo para complementar, assim, ou provocar um pouco, né, o nosso esperançar. Bom, agradecida, Sidneia. Então, vamos começar. Amigo Zé, você gostaria de fazer alguma colocação? Senão, já começaria aqui a organização. A colocação é desejar um bom dia e uma boa tarde a todo mundo e dizer que, independentemente daquilo que a gente acredita, devemos ter sempre em atenção os valores e os princípios. É só isso. E que não nos podemos deixar seduzir por certas coisas que vão acontecer. A Sidneia, neste caso, ela trabalha numa escola de educação integral, considerada de educação integral. Aquilo
É um antro que eu nem sei como classificar. Já lá estive, conheço por dentro, falei com os professores. É uma miséria. É uma miséria. E está lá na lista das escolas de educação integral. E qualquer dia há de haver um professor que faz alguma coisa diferente e é chamado para ir a um seminário e mostrar coisa maravilhosa. Entende? Olha, eu tenho dito que já estou fora do prazo de validade. E o melhor que eu possa fazer é, a partir de dezembro, deixar convosco tudo aquilo que é preciso fazer-se. Com ou sem Estado, com ou sem financiamento, mas que se faça. Ouviram bem? Que se faça. Faça. Tá bom? Agradecida, amigo Zé. Isso é uma realidade, infelizmente, isso ocorre em todos os lugares, né? Mesmo na comunidade de aprendizagem, tem muitas pessoas que usam seu nome, ganham dinheiro com o amigo Zé e fazem projetos que destroem projetos que são sociais, humanos e humanistas. Então, realmente, em muitos lugares, assim como a educação integral, nas comunidades de aprendizagem também tem, né, esses projetos que usam o amigo Zé, né, e colocam o nome dele, e isso acaba sendo utilizado para destruir projetos que estão fazendo com muito esforço, tudo que precisa ser feito. Mas é verdade, né? É assim que é a vida. Em todos os lugares tem situações de muita maldade, né? E mesmo assim, eles estão ocorrendo. Então a gente vive essa realidade, essa duplicidade mesmo, não só, né, na educação integral, mas na comunidade de aprendizagem também. Uma pena. Mas vamos lá, né, gente? Nós temos que lidar com esses dois lados e saber valorizar o que é humano, o que é humanizador, o que não está por dinheiro, o que não está pelo lucro, o que não está para destruir os outros, e sim para construir possibilidades para que uma rede possa se humanizar, se manter, mesmo que não seja por dinheiro, e sim seja por amor, por humanização, pelos princípios e os valores éticos que deveriam ser do ser humano. Então, nós estamos nessa construção, né? Bia, eu vi que você levantou, se gostaria de se colocar, aí eu já vou compartilhar aqui com a gente, que hoje a proposta seria, inclusive, da matriz axiológica, né? Sim, Bia. Oi, Zizi, oi todo mundo, bom dia. Eu ia mudar o assunto completamente, aí eu fiquei na dúvida se eu me colocaria ou não. Mas então tudo bem, vou falar. Eu ia pedir sugestão do grupo em relação à minha prática. Eu sou professora da rede municipal aqui de São Pedro da Aldeia, com uma turma de 2º ano do Fundamental, crianças de 7 anos, 8 anos. E eu, desde o início do ano, tive, né, uma política assim de não tentar não ficar ameaçando as crianças, vou mandar para a direção, vou chamar seu pai, né? Vou botar de castigo, vai perder o recreio, não gritar. Então eu não faço nada disso. Eu tento sempre a gente conversar e tudo mais. Mas o ano está praticamente acabado e a conclusão é que não deu certo. Eu não consegui fazer, não consegui, a ponto da direção me chamar na semana passada e falar que a minha turma é uma bagunça. Minha sala é uma bagunça, minha turma é uma bagunça e que ela estava muito preocupada. Eu peço para as crianças não me pedirem autorização para sair da sala para ir ao banheiro, até porque me interrompe, às vezes eu estou conversando alguma coisa e fica, tia, passa ao banheiro, passa. Eu falei, gente, não precisa, quiser ir ao banheiro, você levanta e vai. E aí, não deu certo, passei o ano tentando fazer essa prática, e o que aconteceu é que a turma, eu acho até que eu não consigo o respeito da turma, que quando eu quero falar, eu penso muitas vezes, por favor, gente, deixa eu falar, gente, por favor, gente, e eles nem estão nem aí, porque eu não grito, porque, enfim. E aí eu queria ouvir um pouco de sugestões, porque não deu certo, gente. Agradecida, Bia. Vamos trazer, então, a assembleia de perguntas, depois nós voltamos à nossa matriz. O Bruno já está com a mãozinha levantada, e a Lu também. Sim, Bruno. Amigo, o microfone fechou, não estamos te ouvindo. Agora Oi, sim. agora sim, tá bem. Eu queria contribuir nessa questão que a Bia trouxe, e é bem interessante, assim, porque o que eu tenho falado há um tempo, né? Existe uma coisa que é a paciência pedagógica. Ninguém sai do estado de não saber para o estado de saber
automaticamente, né? Quando tu sai de um modelo convencional, onde tu, né, onde o autoritarismo do professor está vigente, onde tu não tem espaço para fala, tu não tem espaço para participação, tu não sai disso e salta para um estado de maturidade emocional, intelectual e responsabilidade das crianças, porque isso é um processo de construção. Então, o que eu quero dizer, Bia, que primeiro, entre o estado de não saber e o saber, tem um momento que é um caos, né? Então, a instabilidade, quando tu é esperada. O que vai te dar suporte nisso é a utilização de dispositivos. Os dispositivos vão ser o que vão te ajudar nesse processo para que tu alcance. Mas responsabilidade ou a própria, assim, respeito ao outro, não vai sair. Tu primeiro, é que nem, por exemplo, sabe aquilo quando tu tem um cachorro preso dentro do cercado e o cachorro ele escapa e ele sai correndo feito um louco para tudo que é lado? É mais ou menos isso, tem esse efeito. Ou as crianças, quando estão num modelo aí convencional e bate para o recreio, dá o sinal para o recreio, e as crianças estão... Por quê? Porque é o contraste. Então, isso, ó, o Luiz colocou, a bagunça faz parte do... É isso. Não tem como tu sair, Bia, disso, e aí a gente já vê, não deu certo. Não é que não deu certo, o processo começou, mas ele vai ter um momento de estabilidade. O que tu tem que ter é perseverança e dispositivo para conseguir ir ajudando nesse processo. Eu não digo só enquanto teoria, eu falo enquanto floresta. Não, meu Deus do céu, gente. Quando a gente, hoje, eu olho para a maturidade que as crianças têm nas assembleias, levantando a mão, ouvindo, participando, os mais velhos ajudando os mais novos, eu não acredito que a gente chegou nesse ponto, porque a gente passou por esse momento. A gente passou pelo momento, meu Deus do céu, soltamos todos os leão e agora eles estão tudo bem louco por aqui, entendeu? Mas é isso, é daí que tu vai construir. Claro, a gente tem um problema, né? Porque às vezes a escola, a estrutura, né, não compreende um processo que é pedagógico. Em síntese, a aprendizagem é errância. A errância não é o erro, a errância é o exercício de experimentar o novo. A única maneira de não cair em um processo de errância é fazer como sempre foi feito. Mas como sempre foi feito não nos serve. Então aí dá para trazer uma a gente se joga no desconhecido e desse desconhecido a gente enfrenta a crise do desconhecido, amparado por dispositivos que facilitem o nosso caminho. Mas essa fase de crise é inevitável. Agradecida, Bruno. Lu, tá com a mãozinha levantada. Bom dia. Vou falar para você alguma coisa assim na qual eu acredito, porque faz parte do processo de a gente ensinar as crianças a falar a palavra respeito, respeitar o outro. Nessa idade, eu não consigo ver que eles internalizam. Então, eu vejo, a palavra pode ser ruim, mas eu acho que pelo tempo que nós temos aqui, eu não vou aprofundar em palavras complexas, mas uma modelagem de como que nós vamos nos organizar para nos comunicarmos dentro da sala de aula, ela é fundamental. As crianças, elas gostam disso, você criar uma rotina de como vamos nos ouvir. Então, então, existe várias maneiras de você fazer isso. Existe você modelar a turma logo no começo, nos combinados, lá no início do ano, que você vai combinar com eles como vamos nos fazer ouvir. Não só você, como eles também. Então, aí eles respondem muito bem a isso. Seja você falar que quando você levantar a mão, você está levantando a mão, você ficou quieta, e todos vão levantar a mão e ficar quieta, é um código entre vocês. Seja você falar, no 1, todo mundo tem que ficar quieto, e você vai mostrando
É muito bonitinho de ver que eles também levantam a mão no 3, no 2, no 1, todo mundo ficou em silêncio para poder conversarmos. Então, existem várias maneiras. Existem outras professoras que fazem pam, pararam, pam, 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 e todo mundo fica em silêncio para poder ouvir. Tem que haver alguns combinados, respeitando a idade deles, para que a gente possa não só normatizar, mas normalizar essa questão do relacionamento na sala de aula. Senão fica muito difícil. E se você puder, você falou, eu trabalho numa turma de segundo ano, então eu entendo que é uma escola de educação seriada, e a gente vai ter uma coisa que você pode fazer, que funciona muito bem nas escolas, nas séries seriadas, é mesmo assim você fazer pequenos grupos. E você juntar as turminhas em pequenos grupos. Eu não vou aqui falar sobre todas as maneiras que eu já entendi que são boas para você poder atingir a todos. E daí, se você quiser um dia se aprofundar sobre isso, eu posso te ajudar, porque faz parte da minha prática. Não sei se faz sentido para essa rede, porque eu sou nova nessa rede, para saber se isso que eu estou falando faz sentido para vocês. Mas eu vejo que ela funciona muito bem na sala de aula. Obrigada. Agradecida, Lu. Tudo faz sentido. É importante ter essa construção, tá? Com todos. Todos nós aqui fazemos sentido. Bia, deixa eu só complementar aqui para falar assim, eu estou fazendo essa análise agora, gente, porque foi 1 ano de trabalho com a turma, né? Então, eu sei que tem um processo do caos, tudo mais, eu não sei quantos anos demora esse processo do caos, mas eu tive esse trabalho durante o ano todo, tentei fazer assembleias com eles durante algum tempo, não deu certo, comprei livros para a gente trabalhar a assembleia de forma lúdica, historinhas de assembleias, fiz alguns dispositivos, trabalhei muitas dinâmicas socioemocionais, toda semana eu trabalhava dinâmica para trabalhar a empatia, para trabalhar a solidariedade, porque eles brigam muito, se batem muito, aí fica o tempo todo aquela queixa de que fulano me bateu, fulano me bateu. Fizemos os combinados no início do ano, eles sabem todos, já até falei isso com a Zizê, eles sabem todos os combinados de cós salteado, eu não preciso dizer nada, eles mesmos fazem a lista dos combinados que eles querem, mas eles não conseguem cumprir os combinados. A gente tem o combinado de levantar a mão para falar, mas não consegue cumprir o combinado. Então é por isso que eu estou trazendo essa reflexão, né? Porque foi 1 ano trabalhando essas questões, e aí no final do ano eu estou fazendo aquela avaliação de como que foi o ano e a gente não conseguiu sair, eu acho, do estágio inicial. E aí vem a crítica dos colegas, né, dos meus pares, como a direção, dizer que a minha turma é um caos e meus alunos não querem ficar dentro de sala, porque eu não obrigo eles a ficarem dentro de sala de aula. Lógico, eu converso com eles, eu digo, gente, não dá para todo mundo sair ao mesmo tempo para ir ao banheiro, né? A gente tem que ter uma noção de se o coleguinha está lá fora, espera o colega voltar para o outro sair, mas eu tento deixar eles um pouco perceber isso, mas eu vou conduzindo também, eu não deixo totalmente livres porque são 7, 8 anos de idade. Mas às vezes eles não estão, tia, não estou me sentindo bem, posso ficar um pouco lá fora? Pode, entendeu? Pode. Mas aí a direção manda voltar para a sala. Enfim, gente, eu tô trazendo essa questão porque eu fiz, né, esse trabalho que a gente conversa aqui, e aí a minha reflexão agora nesse final do ano é que não funcionou muito, não. agradecida, Bia. Depois eu vou te trazer outras questões, porque sentido de avaliação a gente precisa trazer uma reflexão muito ponderada. Mas eu vou passar primeiro para o amigo Zé. Amigo Zé estava com a mãozinha levantada. Eu compreendo bem o que a Bea fala, porque conheci muitos colegas de ambos os géneros, né, que me diziam, eu dei-lhes liberdade e eles são ingratos, não me deixam dar aula, fazem barulho, discutem, não discutam, enfim. Eu ouvi isso milhares de vezes, milhares. E as pessoas ficavam espantadas quando iam à ponte, onde não há castigos, onde não há demonstrações, nem avisos, nem gritos. Aquilo que aconteceu com o Bea não deveria ter acontecido. Eu me cansei de dizer, ninguém começa sozinho em sala de aula. Ninguém começa sozinho em sala de aula.
Quando fomos para o Projeto Âncora, fazer o Projeto Âncora, o primeiro dia, para terem uma ideia do que era a disciplina daqueles jovens que estavam habituados a estar dentro de uma sala de aula, sujeitos a um regime disciplinar prussiano, como são aqueles que têm sala de aula, que não poderiam falar sem que o professor autorizasse, que não iam lá fora urinar ou defecar porque o professor não deixava e tal. Imaginam o que é esses jovens, então, num espaço aberto, tinha por centro uma tenda de circo, que tinha coisas espantosas ao seu dispor. O que aconteceu no primeiro dia foi o contrário daquilo que eu propus. Mais tarde aconteceu o mesmo na primeira comunidade de aprendizagem, que não chegou a ser no Distrito Federal. Quando eu propus que se começasse lentamente, homeopaticamente, em equipe, professor sozinho em sala de aula, um desastre. Eu peço desculpa a quem falou de sala de aula para dizer que, quando me falam de sala de aula, eu pergunto, porquê sala de aula? Quando me falam de segundo, terceiro ano, eu pergunto, porquê que é ano? Quando me falam de turno, eu pergunto, porquê que é turno? Vamos continuar a falar das mesmas coisas? Ou vamos mudar? Vamos escutar os discursos teóricos, os teoricistas que estão para aí com projetinhos de caca, ou vamos fazer exatamente aquilo que eles dizem que existe e não existe, inovação? Então, o que aconteceu com algumas colegas, como a Bea, esqueci de dizer o que aconteceu no Projeto Âncora. Primeiro dia, não fizeram aquilo que eu propus. Os jovens entraram, foram ao circo, despedaçaram tudo. Eu lembro de ver a professora de arte chorar agarrada às roupas do palhaço, todas rasgadas. Foram ao banheiro, desculpai, cagaram no chão, urinaram as paredes. Foram para a sala de aula, bateram nas professoras, xingaram-nas. Bea, neste momento, existe uma grande preocupação da minha parte. Aquilo que dizem, com razão, que estamos aqui a conversar e pronto, não acontece nada, ou porque não há dinheiro, ou porque não deixam, ou porque sei lá porquê. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de a Bea estar sozinha em sala de aula. Sozinha em sala de aula, ninguém consegue nem sequer manter a disciplina. Não. Bea e todos os outros. A partir do final deste mês, eu irei continuar com quem aceitar a minha proposta. Porque é um caminho. É um caminho que resultou. E que não fará a Bea sofrer. É um caminho. Se esse caminho não serve, digam-me qual é. Por favor, digam-me qual é, então. Que é isso que me preocupa, que, não é como a ponta, eu não vou fazer. Então como é que vais fazer? Vais continuar sozinho em sala de aula? Vai continuar a aceitar que haja turmas e outras coisas que não fazem sentido nenhum desde há mais de 100 anos? Bea, até ao fim deste mês, eu vou dar instruções daquilo que é preciso fazer até meados de dezembro. Se o fizeres, falo em equipe. Nunca mais sozinha em sala de aula. No tempo de 50 minutos de aula e tal, também não se sabe porque é que é. Ninguém sabe. O problema é exatamente esse. É que eu estou cansado de aqui e noutros lugares dizer, meus amigos, fazei como eu proponho. Ou se não quiseres fazer como eu proponho, dizem-me como é que ires fazer de modo que vai resultar. Mas o que eu proponho é muito simples. Por que é que não fazem? Por que é que não enviam os documentos, 4 documentos para a diretora? Bea, pegas no projeto, pegas no regulamento, entregas à diretora e dizes, é isto que eu vou fazer a partir do próximo ano. Pronto, acabou.
Enquanto não fizeres isso, enquanto estiveres sozinha, vais continuar a sofrer e daqui por algum tempo desistes. Desistes. Foi isso que aconteceu a milhares e milhares que eu conheci. Então, o que aconteceu em escolas que eu acompanhei foi que deixaram a solidão da sala de aula, desobedeceram às ordens da direção, da administração e tal, e as coisas aconteceram. Obrigado, Hélder, por me lembrares, que já passei no tempo. Agradecida, amigo Zé. Vou passar pro Helder, depois eu vou falar porque a minha mãozinha fica baixando toda vez que eu levanto. Tá? Sim, Helder. Eu gostaria de passar meu tempo pro professor José, porque o amigo Zé estava falando algo que ele tem muita experiência aí, e justamente eu acho que, quando a gente fala de educação alternativa, aqui não é o caso. Eu acho que existe uma acúmulo de experiências aí, de mais de décadas, que remonta a mais de 200 anos de teoria pedagógica colocada em prática. E essa ideia do núcleo de projetos dentro do modelo instrucionista, Bia, é o que eu vivo também, é muito complicado, porque você propõe algo diferente, um sistema que é totalmente fechado, no modelo aula expositiva, para casa, prova, proibições, combinar as convivências na negatividade, não faça isso, não faça aquilo. Tudo que você fizer vai ser essa saída desse processo. Você precisa estar fortalecida. Sozinha não tem como. Eu estou sozinho nesse processo, agora, né? Eu vejo como é difícil, porque se eu não consolido um trabalho baseado em princípios, tem regras de convivência que se autorregulem, né? Porque construo com as crianças, vai ter um bastão da fala, combinamos isso. E aí retomamos sempre o aprendizado da construção dos valores, porque eles não saem prontos, né? A questão em relação à tutoria, como fazer um roteiro de pesquisa e isso ser honrado, né? Num plano quinzenal, isso não sai pronto, pelo contrário, sai o contrário disso. Então, gerir essa incerteza e essa imprevisibilidade é muito importante, que não seja sozinha, né? Então, eu gostaria de fechar minha fala aqui, porque o que o professor estava falando aí é muito importante, né? Agradecida, Helder, por estar me colocando que a minha mãozinha abaixo, como eu expliquei, tá? Bea, eu preciso ponderar a questão que você colocou, que você falou o seguinte, você falou que eles já conseguem fazer, né, os dispositivos, que eles já entendem como funciona, que eles já conseguem se comunicar, que eles conseguem se organizar, mas que eles continuam ainda tendo ações agressivas, que eles ainda continuam não conseguindo manter os acordos. Só que aí eu venho trazer uma reflexão mais profunda para você, que é a nossa mudança interna. Nós queremos que as pessoas mudem no nosso tempo, e não funciona dessa forma. Eu sei que você precisa apresentar um resultado para as outras pessoas para mostrar que está havendo mudança, mas você está lidando com uma educação convencional. E na educação convencional, o que você consegue com eles é pouco tempo para que você consiga desenvolver construções com relação aos valores, construções com relação aos dispositivos. Você não tem uma escola completa, você não tem uma possibilidade de estar com uma turma, inclusive, que você possa trabalhar em uma comunidade de aprendizagem. Então, nós precisamos ver muito claramente que se você tem uma escola inteira e uma comunidade de aprendizagem inteira, você não tem só uma sala de aula. Quando você só tem uma sala de aula, você está numa construção solitária. É muito complexo ter dentro de uma sala de aula uma construção solidária, porque, inclusive, até a Dani está colocando várias questões aqui sobre isso, perguntando e questionando, falando, mas como não estar sozinho em sala de aula? Quem estará junto? Gente, mas quem estará junto na escola tradicional? Então, justamente essas questões e essas perguntas são com relações, por exemplo, a ver que precisa construir um apoio com a comunidade, com os pais, com as mães, para que se tenha, assim, um conselho de pais e mães que entrem na escola, para que se tenha outros professores que apoiem essa construção. Só que, eu conhecendo já a localidade e o que você já me colocou sobre todas as questões, não tem esse apoio. Você não está conseguindo construir esse apoio. E aí o que ocorre é que você fica sozinha mesmo. Mas, trazendo a reflexão aqui sobre a questão de comunidade de aprendizagem, para que seja de fato solidária, precisa ser uma comunidade de aprendizagem. Em educação tradicional, nós lidamos com solitário, e aí nós literalmente entramos dentro de um processo solitário,
trazendo o máximo possível de pessoas afins, que são pais, tutores, professores, algum diretor, alguma associação que nós conseguimos, alguma base, para começar um projeto piloto, que você ainda não conseguiu também essa base, você realmente está num processo mais solitário, então você fica muito exposta, mesmo que você apresente, né, o termo de autonomia, toda essa construção, se você não tiver pessoas com você, isso não ocorre, porque a secretaria também não abre essa parte. Então é uma situação que, minha sugestão, e eu volto a dizer, eu estou acompanhando com você todo esse ano, o que você está fazendo eu não vejo da forma como você colocou, que não tem resultado, tem muito resultado. Só que você está lidando numa situação de uma educação convencional, dentro de uma sala de aula, sem conseguir apoio de nenhuma pessoa externa, sem conseguir que os pais consigam apoiar e entrar dentro da escola. Então você está sob uma situação que você já está conseguindo muito. Você está conseguindo que as crianças pelo menos compreendam o que são acordos, o que são princípios, como elas podem se comunicar. E essa mudança, como você só está conseguindo por enquanto nessa base, é muito. E 1 ano é muito. Porque normalmente as crianças que estão vivendo sobre tanta dificuldade e violência, como é o caso que você tem de construção, elas não conseguem nem isso. Porque elas têm tudo contra elas. Elas não têm base de apoio nenhuma. E você tem sido a única base de apoio delas, para que elas tenham uma mudança de valores, para que elas tenham uma outra mentalidade. Então, amiga, primeiro, reconheça o seu trabalho. Não pense que o que você está fazendo é em vão, ou que você não conseguiu, ou que você não chegou. Você já colocou várias evidências de que você conseguiu que elas entendessem esses pontos, mas elas têm tudo contra elas. E por enquanto que não tem a possibilidade de constituir uma comunidade de aprendizagem, que é realmente ter mães, pais, professores e todos a favor dessa criança, você vai estar lutando contra tudo e contra todos. Então você já está fazendo o seu melhor. Então, minha sugestão sempre é, claro, procure pessoas afins, vê os pais e as mães, você já tentou fazer isso, mas é muito difícil, as pessoas não estão movimentando. Só que o que você está conseguindo fazer, e as resultantes que você está conseguindo, muito pelo contrário, elas são fantásticas, porque as crianças, mesmo vivendo em situações de muita violência, elas já compreendem o que são valores. E isso é muito raro, Bia, isso é muito raro. É só você ver em várias localidades que crianças que estão sofrendo violência não vivem isso. Elas não conseguem ter essa noção de, pelo menos, perceber que elas podem acordar, que elas podem decidir pelo futuro delas, que elas podem ter um nível de autonomia. Só que como elas estão vivendo muita violência, elas têm dificuldade de reagir num sentido de conseguir se unir até e cooperar. Isso demanda mais tempo, pela fragilidade que o projeto que você está construindo está vivendo, mas não por você não estar fazendo, mas não por elas não estarem aprendendo. Elas estão aprendendo, elas aprenderam muito, você aprendeu muito. Então, o que eu tenho para dizer para você, além do que já foi dito, no sentido de buscar todas essas construções de apoio, e você está buscando, você tem feito projetos, você está buscando outras formas, e é isso mesmo, a gente tem que encontrar a melhor estratégia para trazer todos e parar de trabalhar de forma solitária, lembrando que a gente está com todo apoio com você em tudo que precisar também, como rede, você sabe disso. Mas tem coisas específicas da localidade, numa educação tradicional, que convencional, na verdade, que a gente ainda não consegue entrar. Por quê? Porque existem esses processos que vêm de cima. Enquanto vem de cima, lei, enquanto vem sobre um processo maior, não é que a gente não pode fazer, muito pelo contrário. A gente deve fazer para mostrar que dá para fazer diferente. Mas isso não quer dizer que esteja sendo em vão. Então, só reforçando para você, para valorizar também o que você está fazendo e as resultantes lindas que você já conseguiu. Agradecida, Helder, já estou fechando, 1 minuto, por favor. As resultantes lindas que você já conseguiu. Inclusive, minha sugestão, se você conseguir, traga as crianças aqui, deixa elas conversarem um pouquinho com a gente, se você conseguir essa possibilidade, para a gente, inclusive, mostrar para você o que elas já conseguem fazer e conversar e ter, mesmo que seja para elas gritarem aqui com a gente vai falar com elas. Vocês, crianças, têm uma possibilidade de muito além. E vocês precisam valorizar o futuro de vocês, porque é a chance que vocês têm para conseguir melhorar a situação que vocês vivem. Porque situações que crianças que vivem em estado marginal, marginalizadas, de muita violência, elas têm esse sofrimento sim, é muito difícil chegar nelas. Então o que você está fazendo, Bia, é fantástico, e você não está sozinha, mas demanda tempo. E precisa de ter outras estratégias. Conte conosco para todas as estratégias para a gente conseguir ajudar você a conseguir além desse ponto e ajudar essas crianças, tá?
lembra que o seu trabalho é lindo e essas crianças, sim, elas vão ter uma chance diferente no futuro. Não tenha dúvida, não é a questão de um ano. Essas crianças vão ter outra chance no futuro. Você está mudando o futuro delas. Elas estão com esperança e isso é algo que não se vende, não se dá. É uma construção. Parabéns, Bia. Coragem, amiga. Vamos junto. Agradecida. Desculpa, Helder. Passei um pouquinho, um minuto. Bruno? Oiê, continuando nesse suporte aí, Beto. Bom, e isso é muito importante que o Zé trouxe, todo mundo reforçou da questão, né? Confia assim, se o que tu tá sentindo como necessário de transformação para a educação, se isso realmente é necessário, se tu não tá louca sozinha, esse desejo vai pulsar em outras pessoas, mesmo que não sejam educadores, mesmo que sejam pais, sejam mães, sejam vizinhos, porque porque assim, ó, o que brota na gente, esse sentimento de mudança, ele brota em outras pessoas também, porque é uma demanda que surge. Então, quer dizer, e se realmente é uma coisa que só a gente vê, que só a gente quer, bom, então a gente não pode impor isso para o mundo. Mas eu não creio nisso. Eu creio muito que outras pessoas também veem. A gente precisa conectar isso, sabe? A conectar essas necessidades das pessoas. Por exemplo, às vezes, vamos dizer assim, um potencial grande que tem mães, né, pais de crianças neurodivergentes, às vezes que estão ali sofrendo dentro da sala de aula convencional, às vezes dão suporte. Então, quer dizer, tem pessoas no território, porque se a gente está vendo, outras pessoas também estão vendo essas necessidades. Talvez não com o mesmo nível de maturidade, mas aí o processo vai. Então, é conectar, encontrar parceiros nisso, de fora da escola, da universidade, parceiros de educadores de outras escolas, vizinhos, avós, mães, pais. Alguém tem que ter para trabalhar junto, sabe? O mundo está aí repleto de 8 bilhões de pessoas, gente de fora, chama a gente lá para entrar online contigo. Sei lá, tem um mundo de coisa, mas não fica sozinho. Outra questão, Bia, a gente passa a vida em, tipo assim, ele já falou, né? Ele já sabe os acordos, mas ele não consegue cumprir. Gente, eu tenho 40 anos, eu não consigo cumprir meus acordos pessoal ainda. Né? A gente ainda, enquanto ser humano, a gente ainda está amadurecendo. Eu digo, eu quero acordar mais cedo, fazer exercício, eu quero me alimentar melhor, eu quero usar melhor a comunicação não violenta, eu quero fazer, sei lá, um projeto social. E não consegue fazer, a gente tem décadas tentando. Imagina que as crianças vão acabar um ano e já vão conquistaram todos os valores da matriz axiológica. Não, isso é um exercício de uma vida inteira. E eu digo para ti, se eu relatasse ao final do primeiro ano, o meu relato não seria diferente ao do teu. E hoje, se aproximando de 7 anos, eu vejo a maturidade das crianças e fico assim, emocionado da onde eles chegaram. E se eu podia ter esmorecido no final do primeiro ano, porque no final do primeiro ano pouquíssima coisa podia se ver, quase nada. Mas aquilo ia surgindo. Então, é assim, não adianta. É o processo. Por isso que eu digo que é raiz, né? É raiz, é diferente do paradigma que aprende da instrução. Ele é árvore com uma copa bem linda, mas não tem raiz. O primeiro vento vai embora. Aquele caderno cheio de matéria, aquele monte de prova, aquele monte de trabalho. A Copa, coisa mais linda. Tu olha assim, nossa, olha como essas crianças produzem, e cheio de caderno, cheio de coisa, livro didático. Bate o vento, vai tudo embora, porque não tem raiz. No paradigma da aprendizagem, da comunicação, a gente tem raiz. Então, quer dizer, e a raiz, ela é invisível. E ela é lenta. Mas uma vez que a raiz se desenvolve, ela firma um processo para a vida inteira. Esses valores que eles vão conquistar lentamente, eles não tem ré nisso, não se perde. É uma conquista lenta, gradual, mas sólida. Então ele tem muita raiz. E quando essa raiz se fortalecer, a planta vai crescer para fora, vai vir a copa, vai florescer, vai frutificar. E quando frutificar, vai ser uma frutificação verdadeira, não é essa falsidade do paradigma da instrução, porque tem raiz. Só que a raiz, o tempo de crescimento da raiz é um tempo invisível.
E é extremamente angustiante para nós, educadores, esse prazo. Então, me solidarizo contigo, porque a gente sabe, meu Deus, será que vai dar certo isso? E eu acho que não está dando certo. É assim mesmo. A gente passou por isso. E depois dos anos, tu vê que dá certo. Se tiver persistência e coletivo, se una com outras pessoas. Tenho certeza que tu vai encontrar gente boa para trabalhar contigo. Agradecida, Bruno. Bianca. Oi, olá. Eu sou vizinha da Beia, né? Eu moro aqui pertinho, né, Beia? Inclusive, já te ofereci até ajuda. Como uma pessoa que é da região, eu digo que quando falo com vocês, é como se eu estivesse numa aula invertida, né? Porque eu aqui me sinto mais aprendiz do que professor. Beia, eu tenho uma escola aqui que meu filho estudou, que é aqui de Cabo Frio, que você sabe que é uma das escolas mais caras, que é o Canto dos Pássaros. E eles tinham esse problema de disciplina. E aí, pegando um pouquinho de fala de cada um, do que provavelmente o que o Bruno falou agora, que eu me sinto uma pessoa completamente indisciplinada, que eu não paro quieta, né? Eu escrevo, danço, limpo, eu preciso de energia. E eu sempre tentei levar isso para a escola, porque, imagina, uma criança, você dá aula para criança de 7 a 8 anos. Além de são crianças que passam por todo um processo de vulnerabilidade, enfim, de tudo que a gente sabe que está aqui na nossa região. E eu sei aonde é a escola que você mesmo me mostrou. A gente sabe todas as dificuldades que eles passam na região aqui. E eu fico abismada com um lugar tão lindo que a gente tem aqui. Atravessar aqui, temos a Lagoa. Ontem teve um programa maravilhoso que a gente falou da Lagoa, que eu recomendo todo mundo ver, que você viu. E essas crianças entram na sala de aula, né, que ainda... E elas não têm movimento no corpo, elas não extravasam a energia, sabe? E isso foi um projeto que eu não pude levar para a escola, mas que, graças a Deus, a escola acolheu na altura e diminuiu imenso todo esse processo. Que é criança chegar na escola, soltar o corpo, dançar um pouco, não vamos usar a palavra meditar, mas respirar, focar. Assim, são coisas... Tem que ser criativo, percebe? Eu fico indignada porque eu sou de Arraial, que você sabe que a gente é considerado, entre aspas, índios, né, da região, a gente é o povo mais, que mais, não sei nem o nome que falam da gente, né, a região que eu cresci, aquela cidade que é a mesma entrada é a mesma saída. Eu tinha professores, um delas, que levava a gente para a praia, porque a gente queria pular o muro da escola, levava para a praia, a gente tinha aula na praia. Quer dizer, então acho que uma região como a nossa, que tem tanta coisa para a gente fazer e a gente ficar preso numa sala de aula, isso não é só questão de levar os pais e pedir ajuda a eles, sabe? Porque é incrível. Para mim, é inadmissível que uma escola dentro de São Pedro da Aldeia, da região dos Lagos, com potencial imenso, que tem tanta coisa para a gente aprender aqui, e que prenda as crianças dentro de sala de aula. Plantas rasteiras, orquídeas, nós temos aqui o salutar, tanta coisa bonita, e você levar essa proposta para a escola, porque com certeza essas crianças vão ficar mais calmas, porque nada melhor que o mar para curar a gente. É uma sugestão que eu te dou, acho que tem que ter uma criatividade aqui. Eu falo isso pela minha região, por vários professores que eu posso te dar nomes escritos, que você pode até levar para a tua escola, são professores que têm aqui renome na nossa região, que fizeram projetos incríveis nessa área, e que você pode levar essa proposta para a escola. E pegando o que a Zizi falou, e um pouco do professor e do Bruno, eu te falo, você está fazendo muita coisa, Beia. Só a sua força de vontade, só o você querer já é alguma coisa, entendeu? Acho que é isso que você tem que colocar. É um projeto tem tempo, leva tempo para ser construído, para ser consolidado, e você vai conseguir, entendeu? E você tem tudo para conseguir isso. É só uma questão da gente conseguir, você fazer com que os pais, principalmente, porque eu acho que o problema, nem falo da gestão, se você consegue os pais do seu lado, você consegue tudo, é o que o Bruno falou, a comunidade. Eu me disponibilizo, se você quiser, mais uma vez, a te ajudar, posso me disponibilizar mesmo, porque eu sei o que você quer, eu vi lá o teu terreno, eu saí de lá emocionada, a tua força de querer mudar as coisas é que faz a diferença, entendeu? Então, é só o meu relato, como uma rebelde da região, que pulava muro da escola para ir tomar banho na praia, e que voltava calma. Era isso que os nossos professores faziam.
entendeu? Então, tenta resgatar essas coisas antigas da nossa região, que estão todas aí, entendeu? E um beijinho grande para si, tá? Continua com esse projeto, porque é isso que precisa, tá? É isso, só deixar meu contributo para você. Agradecida, Bianca. A Lu tinha levantado a mãozinha, Lu? Olha, vou fazer uma contribuição. Eu estava estudando a respeito das escolas de ilha e vi que tem pessoas em outros lugares que têm ilha e que sofrem com os alunos que se sentem isolados do mundo. Então, pensando que você está perto da praia, existe, como foi falado aí, uma potência muito grande disso para você. E a ideia que a gente eu acho que vale muito a pena, que comigo funciona muito bem, é falar para as crianças que a escola não é um dever, ela não é uma tarefa, ela é um direito. Ela é um direito dele de estar lá, né? Porque é na escola que a gente se humaniza, é no encontro com o outro que a gente se humaniza. Então, eu fico muito, assim, preocupada de você estar triste de, no final do ano, você não ter essa celebração do que a gente gostaria, e as pessoas gostam muito de falar do outro, né? A diretora não vai lá na sua sala para te ajudar, para saber como fazer, mas gosta de falar. Então, assim, eu me coloco também, eu acabei de ver aqui pelo Google, que eu não estou tão longe de você, eu me coloco também à disposição de ir até você, para criarmos espaços desses, tá? A questão de família, eu vou ficar muito feliz se você tiver uma comunidade que possa te ajudar, porque, finalizando uma pesquisa numa cidade no interior de São Paulo, eu fiquei assustada com o que as professoras falam. Não é nem diretor, não é nem coordenador que vem dizer o que elas têm que fazer, e sim o vereador, porque os pais, em vez, no lugar de ir até a coordenação, a direção ou a professora, vai para a Câmara de Vereadores para dizer para o vereador ir lá chamar a atenção dos professores. Eu achei isso um absurdo, uma total invasão e mudança. Então, eu acho que nós temos que lutar muito por esse espaço das crianças, que é a escola, que é onde eles têm o direito de estar, para que a gente possa passar para eles tudo essas coisas lindas que nós passamos, cada um do seu jeito, respeitando, lógico, o currículo, porque o currículo é um direito também. Então é isso, muito obrigada. Agradecida, Lu, amigo Zé. Vamos lá. Há muito tempo, no tempo dos dinossauros, houve um grande movimento em Portugal ligado à educação nova, à escola nova. Um desses personagens trabalhou na Escola da Voz do Operário, chamava-se Adolfo Lima. Adolfo Lima morreu tuberculoso no Tarrafal. Tarrafal era uma ilha, ou melhor, era uma prisão numa ilha, para onde o Salazar mandou todo mundo que fazia a diferença naquela época. Estou a falar da primeira década do século XX, há 120 anos. Adolfo Lima, pouco antes de ter sido preso, torturado e enviado para o Tarrafal, deixou um escrito que terminava assim: uma reforma radical talvez seja impossível. Uma reforma não radical é inútil. Aquilo que o Estado português fez, pelo menos desde há 50 anos, foi reformas não radicais. E o resultado está aí. Continuamos na mesma. Então, quando, inspirado no Adolfo e noutros, este vosso amigo tentou fazer diferente, foi perseguido, foi punido e até tentaram matar-me. Aí eu resolvi
resolvi ser fiel a princípios e correr riscos, mas nunca sozinho. Ou seja, eu sou radical nos princípios, mas sou flexível, homeopático na mudança e na prática. Sempre que entrei em projeto, isto não é para ninguém em particular, sempre que entrei em projetos que me convidaram, instituições portuguesas, estrangeiras, eu me apercebi de que estava a trabalhar para governos e para o ensino médio superior. E, radicalmente, quando eu observava as práticas que eles propunham, eu só perguntava, porque é que, falando da escola nova, o centro no aluno, porque é que vós continuais com o centro no professor? Porque é que vós trabalhais em sala de aula? Porque é que vós organizais a escola em turmas, segmentação cartesiana, de ano? Porque é que vós aplicais prova? Porque é que vós me entendem? E aí, ia embora. Então, Bea, ser radical nos princípios. Não te esqueças de quem és. E faz aquilo que este teu colega e amigo propõe. Se tiveres outro modo, faz de outro modo. Mas diz-me qual é o modo. Finalizando. Há uma dúzia de anos eu andei por Canoas. Isto é para os meus amigos. O Igor, a Ana. Andei por Canoas, fazendo trabalho, viajando à minha custa, vivendo em casa de amigos ou em hotéis pagos por mim. Eu gosto de sublinhar isto, porque já não para aí umas bocas de que eu estou a ganhar dinheiro com formações. É verdade. Então eu trabalhei muito e propus à Secretaria um trabalho de formação que ainda hoje proponho. O caminho das pedras, da ponte. Eu soube, há uns dias atrás, na boca do Igor, que a Secretaria, quando foi perguntada pelo Igor, porque é que não participava no nosso encontro que fizemos aí no Rio Grande do Sul, a Secretaria disse que tinha outras propostas, exatamente como há uma dúzia de anos, que não aceitou a minha proposta porque tinha outras propostas. Que propostas eram essas? Que impacto social tiveram? Quanto se gastou? Quem foram os assessores e consultores? Quem foram as empresas? Qual a responsabilidade social do Estado e do Governo e do Ministério da Educação? Impunidade? Comigo não. Cá em paz. Agradecida, amigo Zé. Então, Bia, reforçando essas construções, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Se você quiser trazer as crianças, trazer os professores, a gente pode conversar junto, tentar trazer a mentalidade, tentar fazer essa mudança, né? Lembrar que a Bianca está do seu lado, você não está sozinha, pode te dar uma força para trazer os pais também. E é muito importante essa construção com os pais, reforça essa questão. A gente está falando isso já há um tempo, eu sei que é difícil, normalmente é um passo complexo, mas é um passo importante. Porque no momento, e em todas as comunidades de aprendizagem, quando você tem os pais juntos, você consegue manter esse projeto em desenvolvimento e consegue, inclusive, transformar ele numa comunidade. Agora, sem o apoio dos pais é muito complicado, é muito difícil, porque sempre vai ter uma tendência de vir de um secretário de educação, muda os secretários, mudam os projetos, o diretor muda, mas quando tem os pais apoiando, você consegue fazer essa construção. Então, se você precisar de apoio para que os pais possam desenvolver, saiba que estamos aqui, tá? E quiser trazer uns pais aqui para a gente conversar também, explicar por quê, mostrar nos projetos que estão acontecendo, como os pais estão apoiando e o quão bom tem sido o projeto para as crianças, que não é instantâneo, demora alguns anos sim, as coisas não são assim, ninguém, né, aprende por instantaneamente, então é uma construção, é um processo, tá?
Então, reforçar esse ponto com você. Nosso tempo encerrou, né, Helder? Informando também. Mas gostaria de agradecer a todos, a todas. Helder, você gostaria de fazer mais alguma colocação? Senão já estamos encerrando, sim. Compartilhar um oxigênio bom que eu tenho no meu núcleo de projetos é uma reunião quinzenal, religiosamente, com as famílias, das 18 às 19 horas das terças-feiras. E aí eu vou enviar o link para vocês, quem quiser participar desse grupo para ver como eu me reúno com as famílias. Assim, é um lugar em que a gente retoma nossos princípios, basicamente, nossos acordos de convivência, e abrimos uma assembleia, tá? Aí fica o convite aí para vocês, porque isso é o que fortalece, sobretudo em momentos críticos, né, o meu trabalho lá, no caso. Agradecida, Helder. Então, tem a prática já para ver como funciona, porque temos que ter a estratégia em cada localidade, tá? Com relação ao grupo, é só partilhar, Helder, no Telegram, nas novas construções sociais, para que todos possam participar, tá bom? Que aí todos têm acesso. Certo? Agradecida a todos, então. Um grande abraço. Zizi, Sim. tu poderias ficar um minutinho comigo, que eu queria tirar uma dúvida contigo? Tranquilo, querida Rosângela. Joia. Bia, força grande, um grande abraço a todos, a todas. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo dia de formação. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo. Professor Zé, o senhor pode ficar um minuto com Zizi? É sobre uma particularidade da arco-íris, pode ser?